Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? E quem fala é o Lucas, e bora para mais um react no canal. Dessa vez, a gente vai estar conferindo um vídeo do nosso querido Bruno Bandeira aí, sobre a polêmica que estão fazendo com One Piece. É um absurdo. Eu acho que provavelmente eu sei sobre o que é provavelmente sobre a Mini Hancock lá e o poder da Akuma no Mi dela, porque teoricamente o poder da Akuma no Mi da boa Hancock original, vamos por assim dizer, seria mais pra tipo desejos perversos, vamos por assim dizer. E aparentemente a pequenininha lá, ela conseguiu usar os mesmos poderes. Aí tem gente falando que os marinheiros tiveram desejos perversos em cima de uma criança. Já começa a distorcer tudo, sendo que muito provavelmente aquela criança é um ciborgue. Então, tipo, é meio confuso, é meio estranho. Então, bora conferir se for realmente isso, o que eu acredito que seja. Então, bora conferir com o nosso querido Bruno Bandeira preparou. Lembrando que eu já cheguei nos semanais aí do mangá, então agora vai estar saindo vídeo de tudo novamente no canal. Conto com a contribuição de vocês, então deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Beleza? Então, preparada, senhoritas e senhores? Então, bora conferir. A polêmica que estão fazendo com o One Piece é um absurdo. One Piece se envolveu numa polêmica muito delicada na última semana no capítulo 1070 do mangá, envolvendo a cópia da Imperatriz Pirata Boa Hancock utilizando os poderes da Akuma no Mi da personagem original. Ela é criança agora. A cópia da Boa Hancock tem a sua aparência de criança e ainda assim ela utilizou os poderes da sua Akuma no Mi original contra marinheiros. Será que realmente faz sentido isso? Vamos entender nesse vídeo se essa polêmica faz sentido e como de fato funcionam os poderes da Akuma no Mi da Boa Hancock pra gente realmente validar ou não essa polêmica. Não antes de você conferir se você Eu acho que não é só, tipo, desejos perversos. Eu acho que, tipo, se adapta a cada usuário. Eu acho. Tanto que o Barba Negra usaria de uma outra forma. Por isso que ele queria. Os vídeos que saem toda semana sobre poderia ser medo, se fosse o Barba Negra. Primeiro a gente descobriu que os Serafins, que são os novos pacifistas criados pelo Dr. Vegapunk, eles também são capazes de usar poderes de Akuma no Mi, dependendo do tipo de cada Akuma no Mi, né? O Vegapunk, ele explicou pra gente que, dependendo do tipo, ele consegue ou não copiar aqueles poderes, e isso abriu um precedente muito engraçado. Se a gente considerar que possa existir um Serafim do Crocodile, por exemplo, se ele não teria uma Akuma no Mi diferente da que ele tem originalmente. É verdade, né? O Vegapunk, ele explicou pra gente que Logias são extremamente difíceis de se copiar e que ele fez o possível, o que deu a entender que ele realmente não consegue copiar plenamente os poderes da Akuma no Mi do tipo Logia. E como a gente sabe, o Crocodile na sua versão original tem a fruta da areia. Então, se ele não pode ter a fruta da areia, se a cópia dele não pode ter a fruta da areia, que tipo de fruta ele poderia ter, né? É uma pergunta interessante aí pra gente se fazer. Se ele não teria, por exemplo, a zona do crocodilo, talvez, só pelo nome dele Sir Crocodile. Ou, por exemplo, o Serafim do Mihawk, que a gente sabe que a sua versão original não possui Akuma no Mi nenhuma. Será que ele tem? Segunda ordem. Então, que tipo de Akuma no Mi ele poderia ter? Será que o Vegapunk não poderia colocar, por exemplo, a fruta do Bug no próprio Mihawk? Seria da hora, pior que seria legal. Da possibilidade de existir um Serafim do Bug, por que não o Vegapunk ele também pegar a fruta do Bug e dar para o Serafim dele próprio, mas também criar uma outra cópia para um Serafim do Mihawk, por exemplo, que a gente sabe que existe, a gente já viu lutando, a gente só não sabe que tipo de Akuma no Mi ele possa ter, mas seria interessante, né? Ele não só ter as habilidades ofensivas dele como um melhor espadachim do mundo, né? Uma versão mini do melhor espadachim do mundo, mas também ter uma habilidade de forma defensiva que seria a fruta da divisão do Bug, né? Seria muito irônico, já que ele não conseguiu cortar o Bug na Guerra de Marineford. Mas a gente viu também aqui, que é o que interessa para esse vídeo, a Mini Hancock, a Serafim da Hancock, usando os poderes da Akuma no Mi original. A Mini Hancock tem os poderes da Mero Mero no Mi, que a Hancock usa para seduzir os seus inimigos e transformá-los em pedra. Só que tem um porém aqui também, galera. A Mini Hancock totalmente apaixonados. 12 anos. No capítulo 1070 vimos ela usando os poderes da Boa Hancock original para transformar esses marinheiros em
pedra. E é aqui que tá a grande pergunta. Peraí, você tá me dizendo que aqueles marinheiros, eles sentiram atração física por uma garota com aparência de 12 anos de idade? É isso mesmo? E um argumento que eu vi muita gente usar é que a Hancock, ela pode transformar literalmente qualquer coisa em pedra, Sim. independente se for um ser vivo É verdade. ou não. Como, por exemplo, a gente viu, né, a Hancock transformando os pacifistas em pedras através dos seus chutes. E os pacifistas, eles são robôs que não possuem qualquer tipo de consciência. Ela, inclusive, também conseguiu transformar o Dieter do Smoker, né, É verdade. que tem a ponta feita de Kairoseki, inclusive, em pedra com o seu toque. Então, os poderes dela não se limitariam Verdade. a só seres animados que sentissem atração física por ela. Ela pode transformar bolas de canhão, balas de canhão em pedra e qualquer coisa do tipo. Só que tem um porém. A gente precisa diferenciar primeiro algumas técnicas que ela possui. De fato, quando ela consegue um toque físico direto contra algum alvo... Muito louco esse poder dela, velho. Ela realmente consegue transformar literalmente qualquer coisa em pedra. Muito louco, mano. Existe uma diferença no alcance da técnica quando ela tem um toque direto no seu alvo que não chega a transformar o alvo por completo. Só um pedaço, em né? pedra, mas transforma só a área afetada em pedra, como a gente viu com esse marinheiro ali, né? Com esse pirata, na verdade, que foi chutado por ela. Mas apesar dela conseguir transformar literalmente qualquer coisa em pedra com um toque direto, isso caso a pessoa não se defenda com armamento, enfim, desconsiderando essa variável, existe também a técnica onde ela ataca a distância e ela de fato usa os sentimentos do seu alvo para que Beijo seja pistola. transformado em pedra, e nesses casos realmente depende da emoção da pessoa. Nesses casos onde a Hancock ela usa um golpe a longa distância, realmente depende das emoções do seu alvo estarem direcionados a ela, como a gente viu, por exemplo, o exemplo do vice-almirante Momonga, que foi a Amazon Lily tentar recrutar a boa Hancock. É verdade, ele não sentia nada. Marineford, que desviou a sua emoção atravessando a própria mão com uma faca para que ele não fosse afetado pelos poderes dela. Então, primeiro, é importante diferenciar essas duas coisas, os golpes com contato direto e os golpes à distância, que tem sim uma diferença bem grande nisso aí. Agora, sobre a definição geral dos poderes da Hancock, né, a definição dos poderes dela por si só, a gente precisa lembrar que Meromero, de Meromeronomi, né, que é o nome perda do autocontrole, esse termo embriaguez, é, na verdade, uma onomatopeia ou emoções, como amor ou luxúria. Um efeito sonoro para a perda do autocontrole, seja por embriaguez ou emoções como amor ou luxúria. Então, pela própria definição do que é a onomatopeia que representa os poderes da Hancock, a gente já pode aqui tirar que não é exatamente somente uma emoção de um sentimento de atração física, mas sim um sentimento de amor também, de forma geral. Óbvio que quando se trata de alvos do sexo masculino, devido à beleza da Hancock ser tão grande, cortando é fácil a própria mão, cederem ao sentimento de perversão ou luxúria em relação a ela. Mas vale lembrar também que qualquer pessoa, independente do gênero, pode cair nos encantos da Hancock e ser transformada em pedra. É só a gente lembrar em Amazon Lily, quando ela transforma literalmente toda a plateia da ilha em pedra, que era composta inteiramente por mulheres, ou, por exemplo, quando ela tenta invadir a prisão de Impel Down, quando ela transforma a Dominó em pedra, que era uma guarda de Impel Down, que também era uma mulher e também foi transformada em pedra. E ficaria meio esquisito, né, se o poder da Hancock ela dependesse somente de atração física, o que implicaria em dizer que, por exemplo, todas as guerreiras de Amazon Lily, no mínimo, seriam bissexuais, que teriam que ter necessariamente uma atração física pela Hancock, o que seria até uma forma de você estereotipar demais personagens que são guerreiras, mulheres poderosas, e você implicar que elas necessariamente teriam que ser minimamente bissexuais para serem afetados pelo poder da Hancock. Então é importante perceber que quando se tratam de mulheres, a Hancock seduz, entre aspas, os seus alvos também através de um comportamento mais fofo e não necessariamente só através de um comportamento faz sexual, sentido, através da sua sedução, através da sua
beleza. Óbvio que ela também usa através da sua beleza, mas não num sentido sexual, mas também num sentido de fofura. Por exemplo, quando ela diz pro Luffy que ele pode chamar ela só de Hancock, e nessa hora todas as mulheres ao redor acham aquilo extremamente fofo, né? Ela faz essa carinha aqui de, ah não, você pode me chamar de Hancock. E óbvio que ela tava falando aquilo pro Luffy, mas todo mundo ao redor dela também reage. É verdade. Porque tava todo mundo presenciando as atitudes, o comportamento da Hancock. E naquele momento a Hancock ela demonstra esse jeito mais fofo e mais delicado dela que faz, ainda assim, com que todo mundo ali se sinta apaixonado por ela, sinta uma emoção em relação a ela. Apesar de ninguém ter se transformado em pedra naquele momento, mas isso porque ela não estava usando, não tinha intenção de usar aquelas mulheres em pedra naquele momento, mas isso não impediu o sentimento delas de existir, e não era naquele momento um sentimento, por exemplo, de luxúria, de desejo sexual. Era um sentimento de, meu Deus, como é fofa a Hancock fazendo essa carinha. Só que voltando ao caso da mini Hancock, a gente tá falando de personagens de alvos do sexo masculino. Ok. Então, será que eles não estavam realmente se sentindo seduzidos por uma criança de 12 anos? O que tá acontecendo? Acho que não. Olha aí, galera, não se limita, é um poder que não necessariamente se limita à atração física, a desejo carnal, mas pode também significar um sentido mais amplo de amor, de fofura, de estar apaixonado por algo kawaii, por exemplo, né? Óbvio, visualmente e pela forma como a gente normalmente vê a Hancock usando esse poder dela, a Hancock original usando esse poder dela para conseguir transformar homens, né, pessoas do sexo masculino, em pedra, acaba ficando meio confuso num primeiro momento, mas se a gente pegar esses outros exemplos da obra, dá pra gente deduzir que não se limita somente a isso. E apesar da gente ter um histórico muito negativo na animação japonesa, de um histórico muito pesado de sexualização de personagens femininas com um físico muito jovem, e ainda assim com a desculpa de que elas são, na verdade, seres místicos de 5.000 anos de idade, que nada mais é do que uma desculpa pra isso, né? E isso, obviamente, porque, já que na vida real não pode, vamos aloprar então na animação. A gente tem isso sendo banalizado, né, de forma geral nas animações japonesas, mas se a gente pegar o histórico de One Piece especificamente, a gente não tem nada, né? negativo por parte acho que não. Oda em relação a esse aspecto tema, né? Então, não tem, acho que por conta disso, pelo histórico do Oda ser positivo, né, ter um saldo positivo quanto a isso, eu acho que a gente pode dar o benefício da dúvida, minimamente, nesse caso pra ele, e dizer que realmente ele não teve intenção, qualquer tipo de intenção em realmente tentar sexualizar a mínima. Eu tenho certeza que não, né? Mas, né? A gente pegar, como eu falei, o sentido amplo do poder, da definição do poder dela, aí que a gente realmente não tem dúvida de que o poder dela não se limita somente à atração física, necessariamente. Então eu espero ter esclarecido esse tema, é claro que... Deu pra entender, eu entendi pelo menos. Coisa pra comentar, eu passei por alto em relação a esse tema, mas eu achei que era justo, era válido fazer um vídeo só esclarecendo, só focando nesse tema que é bom, pra deixar as coisas bem claras, né? Como eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece. Até a próxima, tchau. Bom, eu particularmente acho que o nosso Bruno ele foi muito feliz no vídeo dele aí, conseguindo explicar que a fruta da boa Hancock ela não se resume só a desejos ou pensamentos perversos. Eu acho que realmente tem aquela questão da fofura, como foi mostrado. Eu acho uma coisa que é interessante ser citada também, que ele não comentou, é sobre o fato do próprio Barba Negra querer a fruta dela. Obviamente ele não ia usar aquele poder, não que fosse ele ou outro usuário, né, da outra pessoa ali da tripulação dele. Ele não ia usar necessariamente a fofura ou o desejo perverso. Provavelmente ele usaria alguma coisa de intimidação, medo, algo do tipo, insegurança, não sei, para poder transformar as outras pessoas em pedra. Então eu acho que, muito provavelmente, a fruta ela se adapta ao que o usuário pode oferecer de maior sentimento, vamos dizer assim, para poder enfrentar os oponentes. Por exemplo, de repente o Barba Negra seria o medo, o receio de enfrentar ele, ia ser um sentimento meio pra baixo. A Boa Hancock, pelo fato dela ser uma mulher linda, ficou nessa questão da beleza e tal. Uma criança, igual o caso ali da mini Boa Hancock, ela é muito fofinha. Eu acho que, conforme ele falou, vale o benefício da dúvida pelo fato de o Oda ele nunca ter explorado nenhum tipo de coisa relacionada a isso, sabe? A meio que sexualização de crianças, de menininhas ou menininhos, menores de idade na obra de One Piece. Eu acho que isso nunca foi explorado por ele, não seria agora que ele iria explorar. Eu acho que, na verdade, às vezes,
esse tipo de pensamento tá na cabeça das pessoas que acabam lendo e interpretando dessa forma, sendo que nunca foi a intenção do autor. Muito provavelmente ele vai lançar uma nota aí ou algo do tipo explicando como tá funcionando esse poder da mini boa Hancock para evitar esse tipo de coisa, porque as pessoas realmente são maldosas e veem coisas onde não deveriam existir nada. Só que é foda, a gente sabe como que é o mundo de hoje, tem muita militância, muito cancelamento e querem achar pelo em ovo de qualquer forma. Mas eu acho que dessa vez, nesse episódio, não teve nenhum tipo de malícia, acho, por parte do Oda. Eu acho que ele foi totalmente inocente em mostrar o poder da mini boa Hancock ali como se fosse a fofura dela, que a fofura transformou todo mundo em pedra. Pelo menos essa é a minha opinião. Comenta aí o que você acha, beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link na descrição, o link do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixa um like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Com as asas da escuridão, Phantom, eu nasci. Eu mergulho pra terra, povo de uma forma do sul.